Então vamos lá. A minha prática, dentro do plano de aula que foi exposto na minha AD1, foi a prática da beterraba em relação à sua membrana plasmática, dando foco na sua característica de permeabilidade seletiva. Foi pedido aos alunos que trouxessem os materiais pedidos, como uma beterraba, faca, água, detergente, álcool 70, papel toalha e recipientes. Copo, pode ser de vidro, pode ser o descartável, não tem problema, pode ser o maiorzinho daquele de café. O que eu deixei bem claro para eles é que deveriam ser feitos todos em conformidade. Por exemplo, se eu utilizasse 100 ml de água, eu tinha que também utilizar 100 ml de água mais detergente e 100 ml de álcool nos meus recipientes. Tinha que seguir um padrão, uma igualdade. Então vamos lá. Eu fiz a prática junto com eles e eles também realizaram em cada grupo. E o que eu pedi foi que eles observassem o que ocorreria ao longo e qual seria o resultado final. Então vamos lá. Conforme a prática foi ocorrendo, eu fui explicando alguns conceitos. Membrana plasmática, também foquei que é uma célula vegetal eucarionte. As organelas que estão presentes ali não são as mesmas que estão de uma célula animal. A maioria sim, porém existem algumas diferenças, que nessa prática é essa diferença que faz a gente observar. Então vamos lá, os 3 recipientes. O primeiro com água, a gente não notaria nenhuma coloração em grande quantidade saindo da beterraba. O copo com água mais detergente, a gente já observou que já teve uma quantidade maior. E por último, o copo com álcool teve um resultado maior de coloração. E aí eu queria fazer uma pergunta para eles, fazendo com que eles pensassem o que poderia ter ocorrido. Por que ocorreu essa diferença? Porque a membrana plasmática é o transporte de substâncias. E ali eles estão em substâncias, mas são substâncias diferentes. Então, como foi explicado para eles que a membrana plasmática ela faz um trabalho seletivo, não é toda substância que pode passar, que consegue, e se conseguir, tem uma consequência. Então, eles chegaram à conclusão de que eles deveriam chegar à conclusão, na verdade, de que o detergente e o álcool, eles têm uma capacidade de alterar a conformidade da membrana plasmática, fazendo com que a coloração que está contida lá nos plastos, nos plastídeos, por ser uma célula vegetal, ir do meio intracelular para o meio extracelular, que esse é o transporte de substâncias permitido pela permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Então, essa foi a minha ideia proposta no plano de aula e exercida junto com a prática, e que o final, que eles iriam elaborar um relatório com o meu auxílio, dessas observações, do início, do meio e após. E em seguida eu tenho um breve vídeo da prática, em que fica um pouquinho mais claro de visualização, de como os alunos também observariam. Então essa é o resumo do plano de aula. Os alunos vão realizar a prática e vão observar essas 3 diferenças em volta da membrana plasmática, cuja função é de permeabilidade seletiva.
Isso em uma célula vegetal. A célula animal também ocorre, mas é muito mais viável e fácil a gente aplicar numa sala de aula em uma célula vegetal e eles conseguem ter a mesma visualização. Esses são os primeiros procedimentos da prática da beterraba. Em relação à permeabilidade da membrana plasmática. Primeiro a gente tem que separar os materiais, que é uma beterraba cortada em cubos. No caso, eu cortei em uma forma mais retangular. São 3 recipientes, 3 copos e os nossos líquidos, que são água, detergente e o álcool 70. Outros materiais como faca, papel toalha, também são utilizados. Nesse primeiro momento, a gente corta a beterraba e logo em seguida a gente enxágua ela bem, até sair bastante coloração dela. E em seguida, a gente pega um papel toalha ou algum material que você use para secar, e comece a fazer esse processo de secar a beterraba e deixar ela bem sequinha. E logo em seguida, ponha nos recipientes, nos copos. E cada copo vai receber um tipo de líquido. Então a gente pode nomeá-los como somente água, o outro que vai ser água mais detergente e o outro que será com o álcool. Vou realizar esses processos e na próxima etapa eu mostro o resultado. E aqui está o nosso primeiro resultado. Como vocês podem observar, já estão colocados os líquidos. O nosso copo mais à esquerda está somente com a água. O nosso copo que se encontra ao meio é a água mais detergente. E o mais à direita é o que encontra-se o álcool. E vocês já podem observar que já tem uma mudança ocorrendo na coloração, tá vendo? Então é isso que os alunos já podem começar a observar. E o próximo passo eu mostro um resultado depois de uns 15, 20 minutos. Então, para concluir a prática, esta é a última observação, depois de 20 minutos. O primeiro copo quase que se manteve intacto, só teve uma pequena coloração no meio do meio intracelular para o meio extracelular, o do meio que está com água e detergente. Já teve uma quantidade maior, mas nem tanto enquanto comparada ao último copo da direita, que contém o álcool. Tem uma maior quantidade de coloração no meio extracelular, que antes estava dentro da beterraba no meio intracelular. Isto decorrente a ação, né, do detergente do álcool de romper essa membrana plasmática, fazendo com que os pigmentos dentro lá dos plastígios, dos plastos, irem para o meio extracelular. Então esta é a nossa última observação.